Bom, eu vou começar a falar com vocês agora sobre a nossa matéria. Vou estar aí compartilhando a tela com vocês e vocês me falem se vocês conseguem ver ou não. Só um momento. Tá todo mundo consegue ver a tela do meu computador agora? Beleza. Bom, na aula dessa semana, lá na plataforma, eu falei que falaria na live com vocês sobre uma coisa chamada Vale do Silício. A gente está estudando sobre os Estados Unidos, sobre a questão econômica dos Estados Unidos, e o Vale do Silício é um dos belts, né, um daqueles cinturões que a gente viu dos Estados Unidos, e é um cinturão muito importante porque é um dos cinturões mais prósperos economicamente falando. E tem um textinho para vocês copiarem, por isso que lá no comecinho eu falei quem estava sem caderno, pegar caderno, que vai precisar de caderno, tá? Então quem não pegou caderno, corre para pegar o seu caderno. Bom, esse aqui é a área que corresponde ao Vale do Silício, geograficamente falando, né? Essa pontinha aqui dos Estados Unidos, que é na área de São Francisco. O Vale do Silício é uma região aonde está voltado para a questão tecnológica, principalmente. Né? Nessa imagem aqui, a gente consegue ter uma ideia melhor do que é o Vale do Silício. Ele é uma grande área nos Estados Unidos, né, em São Francisco, em que ele vai reunir as maiores empresas relacionadas à tecnologia dos Estados Unidos. Né? Então, as sedes dessas grandes empresas, como vocês estão vendo aí, que é o caso do Twitter, do YouTube, Babu, Facebook, Yahoo, tem também a Apple, Microsoft, todas essas grandes empresas que são dos Estados Unidos e que são voltadas para a área da tecnologia, elas se encontram no Vale do Silício, ou aí em inglês que está Silicon Valley, né? Mas seria essa mesma coisa do Vale do Silício. Bom, essa área é, como eu falei, denominado um polo industrial, mas não é qualquer indústria, é principalmente a indústria voltada para eletrônica, a indústria moderna. Como ele fala aqui, ó, a maioria das empresas instaladas na região são do ramo da eletrônica, informática e componentes eletrônicos. O nome silício é utilizado em homenagem ao próprio elemento químico, Si, que é a matéria-prima básica e de fundamental importância na produção da maior parte dos circuitos de chips eletrônicos. Então, a gente viu que os Estados Unidos já tinha sua área demarcada lá, né? Os belts dos Estados Unidos, onde se plantava agricultura e pecuária, principalmente. E aí ele precisou de uma nova área para ser uma área voltada para a questão da informática, uma área eletrônica. Hoje, os Estados Unidos é o país com o maior poder eletrônico e informacional, quando eu falo informacional é de informática, tá? No mundo. Se a gente pegar só as maiores empresas do mundo que estão relacionadas à informática, que é Microsoft e Apple, elas são dos Estados Unidos. Então, o mundo se divide basicamente nos sistemas operacionais do Windows, que é da Apple, que é da Microsoft, perdão, e o sistema iOS, que é da Apple. Então, você tem esse domínio no mercado, mundialmente falando, dessas duas empresas que estão nos Estados Unidos. Então, nessa questão econômica, né, e informacional falando, os Estados Unidos vai arrecadar bilhões de dólares anualmente e essas empresas vão chegar aí em todos os continentes do mundo e talvez em todos os países do mundo. Se não chegar em todos os países, chega pelo menos em sua grande maioria, tá? Bom, como eu falei, aqui tem alguns exemplos.
dessas lojas, né, desse grande polo industrial que existe nos Estados Unidos. E essa região é uma região que surgiu pós-Guerra Fria, como a gente viu, quando os Estados Unidos vence aí a Guerra Fria e espalha o capitalismo pelo mundo. E todas essas são o que a gente classifica como empresas multinacionais. O que são essas empresas multinacionais? Essas empresas que são de um país, mas chegam em outros países. Né? O fato do YouTube ser dos Estados Unidos não significa que ele fica restrito só aos Estados Unidos. O fato da Apple ser dos Estados Unidos não significa que ela é restrita só aos Estados Unidos. Ela está presente em diversos países do mundo. Então, isso é o que vai classificar como sendo uma empresa multinacional, né? Essa empresa que está em várias nações, em vários países ao mesmo tempo. E aí, o que eu falei que vocês precisariam copiar é justamente esse textinho sobre o Vale do Silício na nossa live. Vocês vão copiar e ao terminar, vocês vão estar enviando a foto no grupo da turma de vocês e eu vou estar dando o ok aqui conforme você for terminando. E aí, conforme você for terminando, se quiser fazer mais alguma dúvida, fazer mais alguma pergunta, perdão, sobre alguma dúvida, é só falar. Se não, você está liberado. Professor, Oi, todo esse texto aí ou é só o primeiro parágrafo? todo esse texto. 3 Ah, tá. parágrafos. Vai enviar lá no grupo. Terminou de copiar, me manda no grupo que eu vou estar anotando quem está acabando. Quem já acabou, no caso, né? O grupo da sua turma, no caso, no WhatsApp.